Vamos então colocar a segunda parte do nosso podcast falando de fotos. Fotos e fatos. Então o Tito separou algumas coisas para a gente ver. Legal. Mas essa representa muito bem várias coisas que a gente falou. Essa busca pelas cores, essa busca pela beleza nos lugares improváveis e tal. E a própria fotografia de lixo, que eu tenho uma certa... Eu estava morando em São Paulo, e São Paulo é muito rico em lixo na rua. Muito rico. Então essa é uma foto de lixo que eu adoro. Tem muita cor, tem um padrão ali quadriculado. Tem uma pessoa ali atrás que está no fundo, que não é o foco da foto. Mas acabou compondo. Acaba compondo também. É uma foto já mais antiga. Ah, e agora eu preciso fazer uma intersecção aqui, Tito, porque agora eu me reconheço, cara. Primeiro de tudo, eu queria dizer assim essa questão de que essa foto para mim representa a sociedade, assim, esse colorido, esse emaranhado, esse improviso, essa gambiarra. A gambiarra me chama muita atenção. São Paulo é terra das gambiarras. Cara, eu fico louco quando eu vou pro centro de São Paulo lá assim, porque se você realmente não tiver um recorte muito apurado do olhar, você fica que nem uma maquininha, Tem muita coisa, né? Girando muita coisa. Só que agora eu preciso fazer um meia-culpa, porque, cara, a tua experiência direta em abrir mão de fotografar humanos passa comigo eu abrir mão de fotografar lixo. Cara, é diretamente proporcional à minha abrida de mão de fotografar lixo. Eu via, era só o sujo, era só o lixo, era só o resto. E eu falei, cara, não, eu preciso elevar o meu astral um pouquinho, eu preciso selecionar um pouco mais esses temas. Às vezes eu passo por um troço desse, certo que um lixo dessa magnitude, dessa colorescência, se é que esta palavra existe, eu não poderia deixar passar despercebido, mas já me freio um pouquinho, porque eu acho que essa coisa bucólica, essa coisa pessimista que eu tinha na minha fotografia, eu tentei de alguma forma, propositalmente, então, no meu sentido vegano do termo, abstrair da minha vida, porque eu era fascinado por isso, cara, e a minha fotografia estava muito desordenada, muito lixuosa, então colorescência e lixuosa foram as palavras que conseguimos inventar aqui. Tem muita gente que me questiona, eu tiro também foto de lixo no chão, e as pessoas mandam mensagem perguntando se eu pego o lixo depois, e eu não pego, porque eu não ia ficar tirando fotografia se eu fosse parar para pegar todo o lixo que eu encontrasse no caminho. O politicamente correto acaba imperando, né? Mas uma questão ética, que às vezes eu penso duas vezes, às vezes eu até pego, dependendo. Eu te entendo. Vamos para a próxima. Essas fotos são todas fotos que eu fiz em São Paulo, na minha época. Eu morei 2 anos e meio lá, acabei de sair. E essa foi uma das últimas fotos que eu fiz lá. Eu busco muito momentos escultóricos, assim, ocasionais pela cidade. Então, eu acho que essa foto poderia estar no museu. Não a própria foto, mas a escultura que eu vejo aqui, se eu visse no museu, eu gostaria muito. Porque esses blocos saindo, desencaixados, não sei, eu busco muito uma melancolia nas minhas fotos. E acho que esses blocos desencaixados me trazem uma melancolia. E você entende que quando eu falei abrir mão do bucólico, do melancólico, era justamente nesse sentido, eu tava demais, assim, eu tava muito imerso nessa coisa, e aí que eu digo, é quase um autismo autoral, sabe, assim, essa coisa assim, você tá no teu mundo e para você faz muito sentido, e aí você fala, cara, que bonito, que tesão, tal, só que daí é aquela coisa também, é quase um paradigma do artista frustrado, né? É aquela coisa, você manda um recado, provavelmente a leitura da audiência não vai corresponder a uma leitura adequada, que seria onde? Na parede do museu, entende? Na parede do museu você pode dar o recado que isso aí é realmente escultórico, que existe uma beleza nisso, que o cone está perfeitamente equilibrando com o bueiro do lado direito da foto, entende? Ali vai existir uma visão preocupada com uma ideia morfológica, né? Não só com o conteúdo. Aí o grande ideia do paradigma frustrado é o que? O cara passa, os tijolinhos da rua com o cone. Uhum. Mas não pode ser uma leitura superficial. Nem que você não seja tão inteligente, nem que as pessoas não tenham uma capacidade de discernimento tão grande, mas não é possível que ela passe aí e fale, cara, é os tijolinhos com o cone, entende? Ela tem que pensar, o Tito quis alguma coisa, entende? Tipo, não é possível, cara, que a gente esteja num momento tão crítico a nível de o cara falar, não, realmente, o conezinho com a pedrinha. Tem aquela coisa do Chan, né, do Red Made, com o Mictório, ele inaugurou essa visão de que isso. O artista não precisa mais criar as coisas.
A arte, às vezes, está no olhar. Então, se o artista diz que aquilo é arte, ela vira arte. Eu acho que essa é uma das melhores definições de arte, para mim. Se alguém olhou algo ou criou algo com a intenção de ser arte, ela se torna arte. Essa busca por arte na rua é um pouco disso, assim. Acho que a partir do momento que eu tiro meu celular, miro em algo, fotografo, dou atenção para aquela cena, para aquele objeto, dou carinho, ela vira arte, assim, pelo menos para mim. Então, adoro essa outra foto que é adoro o ritmo dessas Linda. fatias de pão de forma, esses livros abertos. Eu te entendo sobre essa melancolia, mas é muito do que a cidade de São Paulo nos proporciona, né? Perfeitamente. É uma cidade muito melancólica. Já percebo, eu me mudei há uns 10 dias para São José dos Campos e percebo uma mudança no meu olhar. Essa foto, não sei, para mim, Girassol já me lembra Van Gogh, assim. Isso. Da hora eu pensei no Van Gogh. E esse fundo verde com esses girassóis numa lata de lixo. É isso, é muito... Eu acho muito belo e muito melancólico ao mesmo tempo. Muito. Essa mistura de beleza e melancolia, ou essa estranheza que é dessa foto agora, me interessa muito. Muito bom. Essa foto que eu tirei na saída do Museu de Arte Contemporânea de São Paulo, é a guarita deles. Tinha esse tijolo curioso, curvo, com a mesma curvatura desse cano. Para mim, isso poderia estar... Não necessariamente a foto. Quando eu falo que poderia estar no museu, é que se eu visse esses objetos no museu, eu gostaria. Sim, faz sentido. É uma complexidade, não são qualquer objeto, não são qualquer forma, não é qualquer cor, não é qualquer enquadramento. Existe a complexidade. Existe um jogo, eu chamo essa foto de mimesis. Mimesis, perfeito. Parece que o tijolo está imitando ali. A mimética, perfeitamente. E assim, todas essas tuas séries aí, a gente já poderia ter uma grande série. Sim, agora que eu me mudei de São Paulo, estou querendo olhar para esse acervo todo. Eu acho que a hashtag lá no meu Instagram vai me ajudar a encontrar essas fotos todas catadas pelo meu Google Fotos. Eu quero olhar, eu estou pensando numa série chamada Estive em São Paulo e Lembrei de Você, que é uma frase daquelas de camisetas turísticas, assim. Isso. Eu acho que essas fotos refletem um pouco o espírito de São Paulo, poderiam ser cartões postais. E engloba tudo aquilo de melancolia, de excesso, de perdição, porque é tanta informação que você acaba sendo perdido. E aí, assim, de tão perdido que você tá, a hora que você lembra dessa pessoa ou de você, esse sujeito figurado do título da Expo, é esse tipo de recordo, porque você tá tão perdido no meio da informação que você nem soube muito bem o que é que você está lembrando, mas você está lembrando, entende? São Paulo propicia isso, esse excesso. Eu vejo muito bem, isso aí funciona por si só, tanto a nível de conceito quanto a nível de nome. E eu gosto desse nome, que é uma frase melancólica. Isso. Estive em São Paulo, lembrei de você. Parece que tem uma ausência de alguém, né? Que não estava ali com você. Até a ausência das pessoas nas fotos traz essa ausência, essa melancolia da falta. E você não comprou um presente no shopping, você comprou um souvenir que falava isso, entende? Sim, essa foto eu adoro, eu chamo de Sobre Miojo e Cigarros. Ótimo. Que eu encontrei esse cantinho do centro de São Paulo com esse miojo cru no chão, esses cigarros. Nada mais melancólico que cigarro e miojo. E miojo, puxa vida, cara, isso é o cúmulo da melancolia, é melancolia versus melancolia. Que interessante, Tito, lindo. Isso aquele miojo, cigarro, me lembra o trabalho de um grande fotógrafo que chama Pedro Davi. Pedro Davi tem um trabalho que chama Coisas que Caem do Céu. É bastante interessante, ele fotografa de macro coisas que caíam na sacada dele, assim, e aí tem miojo, tem bituca de cigarro, tem coisas assim bastante peculiares que acabavam aparecendo para ele, e ele apresenta isso num mundo totalmente contraditório e novo, que é a macro, né? Essa aqui, até nessa série, eu acho que ela combina com esse título. Linda, isso aí é a capa da série. Eu penso nela como uma capa ali, para quem não tá vendo, né? É uma escultura de um coração escrito SP, e embaixo está escrito São Paulo, cidade linda, só que a escultura está quebrada no meio, como se fosse um coração partido, e caído, meio despencado, e dentro as pessoas jogaram lixo nela. Então, acho que traz muito dessa melancolia da cidade. A cidade é linda, realmente, mas a beleza dela está também na poesia da melancolia. Não, é maravilhoso, isso aí engloba tudo, isso aí é a tua capa, sem dúvida, cara. E aí você escreve tudo em letrinha branca no canto inferior esquerdo da calçada ali, estive em São Paulo, lembrei de você, uma em cima da outra, assim, sabe? Bem poético, assim, uma métrica
de poesias de um parágrafo só, sabe? Sei, eu gosto dessa interseção de texto. Muito bom, muito bom. E a interseção de texto, ela tem que trabalhar sempre no sentido da acupuntura, né? É um pontinho específico, você não pode abusar do texto, ele realmente tem que ser aquela coisa, a agulhada que vai mover o todo. Existe um preconceito, né, às vezes, mas quando bem usado, pode enriquecer muito, né? Sim. Linda foto, Tito. Parei nessa foto aí, cara. Obrigado. E ele contando, né? Ele contando a questão do... isso aí é um monumento, tal, tá ali São Paulo, cidade linda, só que infelizmente o monumento quebrou. E infelizmente as pessoas jogaram lixo dentro, assim, sabe? Tipo, é um fenômeno social bastante constante, presente, né? Sim, a cara de São Paulo. Essa aqui é uma natureza morta, literalmente, né? Uma natureza morta encontrada. Acho lindo as cores e me remete muito aos quadros de natureza morta, mas realmente essa natureza está morta, está podre. Mas não deixa de ser bonita, né? São cores, são formas. Lindo, lindo. Eu, durante a pandemia, reduzi muito minhas saídas na rua, então eu comecei a me interessar por pintura. E eu consegui entender na pintura que às vezes a beleza está só nas cores e nas formas. Se você escolher bem as cores, escolher bem as formas, como compor isso tudo, vai existir beleza. Então eu consigo, depois de ter uma experiência, uma introdução assim à pintura, pintar alguns quadros, eu consegui entender o que me atrai. Às vezes não precisaria ser tomates, poderia ser bolas vermelhas de outra coisa que já estaria bela para mim. Fotografar é compor cores, planos e formas. E funciona exatamente no sentido estético da pintura. A gente só tem que pensar que o nosso sensor é uma tela em branco, acabou. Exatamente. A gente escolhe exatamente o que vai estar lá, como vai estar lá, né? E essa próxima era a minha vista do meu prédio em São Paulo. Eu morava na República, de frente para o Edifício Itália. E eu sempre olhava muito essas geometrias do Edifício Itália, que é um prédio muito antigo, bem histórico de São Paulo, que talvez seja o maior prédio da capital. Ele, inclusive, roubava boa parte do meu sol, porque ele é enorme. E eu sempre pensava no arquiteto. É uma arquitetura bem com concreto, meio, não sei se é brutalista, mas é bem modernista. Toda no concreto e com geometrias retangulares. Só que o que mais me chama a atenção quando eu olho para a fachada dele são os ar-condicionados, que não foram planejados por ele, né? Eu fico imaginando quando o arquiteto projetou a fachada, ele não quer imaginar que o ar-condicionado poderia chamar mais atenção do que a beleza do trabalho dele. Mas os ar-condicionados trazem todo um ritmo para essa geometria que eu adoro. Não sei, me lembro de alguma certa forma até uma partitura musical, esse ritmo dos ar-condicionados. Essa aqui é uma outra que eu gosto muito de olhar em caçambas. Então, achei dentro de uma caçamba um escrito que devia ser da festa de aniversário de alguém. Está escrito, gostar de você. Traz aquela melancolia, traz aquela... Tem tudo a ver com a série. Tem tudo a ver com a série, né? É um gesto de carinho que alguém fez para alguém e que inevitavelmente foi parado no lixo, né? Porque a pessoa não vai guardar aquilo para sempre. E nessa tua série eu vejo uma coisa que está muito, muito em voga na doutrina e na própria ideia da contemporaneidade europeia num todo, que é o amor urbano. O amor urbano, cara, tá assim super, super na crista da onda, assim como diziam os antigos, mas isso é muito contemporâneo, tu acredita muito nisso, cara. É aquela coisa da solidão urbana, assim. Isso, amor urbano, essa coisa líquida, essa coisa do vazio, da ausência do outro, da relação ter deixado de virar uma coisa, uma zona de conforto e reciprocidade para virar uma zona de imediatismo, ansiedade e descartabilidade, entende? É isso, é a grande troca. E lá no começo eu falei em espírito do tempo e volto a falar em espírito do tempo. É uma coisa que está pipocando na nossa sociedade. É inevitável você encontrar grandes cabeças pensantes produzindo nesse sentido. Realmente São Paulo é uma cidade, aquela cidade que tem tanta gente que você se sente sozinho, né? Isso, é o que o crioulo falava. Agora que eu vim para o interior, eu percebo como tinha tanta gente, a gente evitava entrar em contato, conversar com as pessoas, porque parecia que a gente tem menos tempo, não dá para atender todo mundo, não dá para conversar com todo mundo. Eu entendo muito isso que você fala do amor urbano, dessa solidão urbana. Então agora, para a gente fechar o nosso episódio 2 com Tito Mota, vamos ver algumas referências que o Tito preparou para a gente, que são influências do trabalho diário que o Tito desenvolve aí, então, evitando seres humanos dentro de uma ética pessoal do ser e do existir. O nosso grego, o nosso duchampiano Tito Mota vai nos mostrar
o pacote de referências e das fotinhos que ele separou para a gente ver. Lembrando que para quem está ouvindo o podcast na versão Spotify e Deezer, a gente vai disponibilizar um linkzinho ali que tem o pacote com essas imagens que estamos discutindo aqui e vamos inclusive mostrar elas na ordem como a gente está vendo aqui com o Tito, beleza, pessoal? Eu separei 4 referências aqui para mostrar para vocês, 3 fotógrafos e um não fotógrafo. Primeiro é uma foto do Stephen Shore, do livro American Surfaces dele. A ideia por trás desse livro e dessas fotos me atrai muito, que o Stephen Shore ele fez fotos com o meio mais simples que existia na época, que era a câmera compacta 35mm, point and shoot. Ele imprimiu as fotos, revelou as fotos da forma mais simples, que eram as impressões instantâneas de farmácia, assim. E ele, inclusive, na primeira exposição, expôs da forma mais simples, que eram só as fotos impressas, coladas com fita adesiva no mural. Então, toda essa escolha do dispositivo, nas ferramentas, eu acho que conversa muito com o meu trabalho hoje em dia, que é a escolha pelo dispositivo mais simples, que é o celular, e a própria forma de mostrar as fotos que eu uso hoje em dia, que é o Instagram. Lembra até essa disposição do mural que ele usou para essas fotos. Acho que essas fotos funcionam muito bem. Como foto individual, às vezes não é a foto mais memorável que você vai ver, que você vai lembrar para sempre. Mas é o conjunto. Quando você olha o conjunto dessas fotos do Stephen, que ele falou que ele estava procurando fotografar toda a refeição que ele comia durante uma viagem, todo o assento de privada, toda a TV que ele assistia, todas as pessoas que ele encontrava. E era uma coleção, quase como umas cenas que ele viu ali também. E eu me permito... É um diário, justamente. Um diário. E eu ia falar justamente nesse sentido, que Stephen Shore, se a gente avaliar friamente, ali nos anos 70 e 80, é o primeiro Instagrammer do mundo. Sim, sim. E o Stephen Shore também consagra, você já levantou esse ponto, que ele usava a 35mm, e a 35mm hoje, devido a essa época aí, é a grande lente da fotografia documental hoje, entende? O grande paradigma formado da ideia de 35mm, além de que a gente, por 100 anos no século XX, consome câmeras Kodak, a maioria delas com 28mm de distância focal, ou se não 35, 38, algumas Contax e as primeiras Leica. Então, é um histórico, é um legado, é uma forma estética que nos acostumamos a ver as coisas de 35mm. Então, aí pega o meu entorno, e ela é a lente do documentarista justamente por acolher o meu entorno, trazendo bastante elementos, bastante informações, e me permite isso do que está focado, por exemplo, só no sanduíche. Aí não, ele traz ali a bandeja da mesa, o copinho, a beirada o que vaza da mesa ali, que revela a poltrona, entende? É todo um entorno tendendo a contextualizar, porque quando você tenta contextualizar, você está tentando trazer a questão da cultura. Nessa época do Stephen Shore, estava muito em voga nos Estados Unidos a ideia do American Surfaces, essa coisa das novas topografias americanas. Os fotógrafos estavam indo buscar o que era esse país, quem era esse país, como esse país se comportava e se ambientava diante das demandas atuais, né? Era muito uma intenção de revelar para os outros como era o país por dentro. Algo muito parecido com o que aconteceu lá no começo do século XX com a Farm Security Administration, que é a famosa FSA, que é o início da fotografia documental, o início da fotografia social como um todo. Então, o interesse do Shore era mostrar, então, as topografias, as texturas, as surfaces, né, as superfícies da América num todo. Eu vi ele falando que ele estava nessa época buscando fotografias que parecessem com a forma que a gente vê o mundo. A ideia dele é fazer uma fotografia que parece que você está vendo. Uhum. Porque então ele não usa os efeitos fotográficos do desfoque, o enquadramento é sempre central, porque a forma que a gente vê o mundo, a gente está focado no que está bem na nossa frente. Esse enquadramento do jeito que ele olha é como exatamente do ponto de vista que ele estava olhando a refeição que ele ia fazer. Ele não tirou aquela lentilha que está ali caída, enfeiando o quadro. A composição, né, que chamam de snapshot photography, que é uma composição despretensiosa, né, como se você só pegasse e tirasse o snapshot assim, sem se preocupar muito com o enquadramento. É uma coisa que me inspira muito. Eu acredito que hoje as fotografias de celular são as que mais chegam perto da forma como a gente vê. Primeiro pelo fato de que geralmente está tudo em foco, não tem muito como fazer muitos efeitos, você vai ter que se aproximar do assunto se você quiser
mostrar ele com detalhes. A gente está muito acostumado a ver o mundo através das telas dos celulares e através dos vídeos, das fotos dos celulares. Então, de alguma forma, o nosso mundo passa por esse dispositivo de celular, mais do que da câmera hoje em dia. Então, as fotos de celular me passam esse tipo de naturalidade que ele busca nessas fotos com a 35mm. Enfim, esse trabalho do Shore me inspira muito, assim. Outro fotógrafo, que também é um outro pioneiro da cor, que eu gosto muito, mais do que me inspirar, é um trabalho que me atrai muito, é o do William Eggleston, e essa é uma foto super famosa dele, que chama Red Ceiling, que é o teto vermelho, que é basicamente um teto vermelho com paredes vermelhas, imagina que de uma boate, alguma coisa assim, e uma lâmpada no meio, com o mesmo tipo de enquadramento, snapshot, assim, não tá tudo centralizado, tá um enquadramento despretensioso, ao mesmo tempo super interessante, tem linhas que te trazem das bordas da câmera até o centro, que está a lâmpada. E o Eggleston, ele era muito fascinado pela cor. Junto com o Stephen Shore, eles são alguns dos primeiros fotógrafos, acho que foram os primeiros fotógrafos a fazer exposição em museus, com fotografias coloridas, né, na época que ainda se considerava vulgar a cor na fotografia. Acho que meu encanto com a cor me faz me identificar muito com o trabalho dele. Ele, inclusive, usava umas impressões fotográficas muito específicas, que eram caríssimas na época, que eram para fotos publicitárias, que tinham cores super saturadas. O trabalho dele é lindíssimo, e ele faz bastante fotos com pessoas também, mas ele tem muitas fotos com 100 pessoas, e me passa muita calma, assim, tem uma série de livros dele que são os cromas, é belíssimo, quase que um relaxamento entrar ali no livro e entrando nas fotos e sentindo. Lembrando que este trabalho que o Tito está falando, pessoal, do Eggleston, ele era feito com uma coisa que antigamente se chamava Cibachrome, depois virou Kodachrome e depois virou Ilford Chrome, que eram o quê? Cópias diretamente positivas à cor. Então, era uma cópia que te exigia uma precisão técnica fotométrica, que se você errasse um terço de passo para mais ou para menos, você já não conseguia 100% daquela potencial cor que o Cibachrome te dava. Então era uma fotografia para artesãos, era uma fotografia realmente muito difícil de se fazer e muito difícil de se revelar um negativo colorido e mais ainda de positivar uma coisa que já sai no positivo, que era o Ciba nesse sentido. Então eles eram grandes mestres, assim, tanto o William Eggleston quanto o Stephen Shore. Tem um documentário no YouTube que é um documentário que acompanha ele durante um tempo e mostra ele fotografando, é muito lindo. Ele realmente faz a coisa do snapshot, porque ele fica olhando para a cena, ele levanta e fotografa e acabou. E é uma foto só. Eu acho que ele tem uma regrinha pessoal de tirar uma foto só por... Uhum. Nossa, tirou 20 fotos de uma mesma cena. Ele tira uma foto só, que eu acho que provavelmente veio da questão do custo também na época. Lógico. Não era tão possível fotografar tanto, mas é muito lindo. Ele olha, aí ele levanta, fotografa rapidinho e traz essa coisa do snapshot, mas com a maestria dele de compor, assim, instantaneamente. Isso. Mas é que a foto já saiu no cérebro dele, né? A câmera é a mera instrumentalização da foto. Eu tô com uma outra foto aqui do Wolfgang Tillmans, um fotógrafo alemão muito interessante, que, além das fotos dele serem muito interessantes, eu acho muito lindo o jeito que ele expõe as fotos. No geral, as exposições dele têm grandes instalações de fotografias com tipos variados de impressão, desde foto impressa em papel de revista, só colado com fita na parede, até impressões fine art enormes. E ele vai fazendo um mosaico com essas fotos. Então tem todo esse trabalho da instalação. E ele faz uma coisa que eu gosto muito, que é reaproveitar fotos em diversos trabalhos. Ele tem um acervo das fotos deles e ele reaproveita fotos que já foram em outros trabalhos, outras exposições. As fotos podem ser pecinhas de um grande quebra-cabeça que você vai montando numa série, num livro. E ele faz muitos retratos, todo o trabalho dele é lindo. Mas eu gosto particularmente das fotos de natureza morta deles. Essa foto eu acho ela demais, acho que chama Grey Jeans over Stair Post, alguma coisa tipo jeans cinza sobre corrimão. E é uma foto que com uma calça jeans no corrimão, ela consegue ser uma foto meio sensual. Essa coisa do jeans caído, né, traz uma cena que às vezes no sexo você vai jogando as roupas e depois você olha onde elas foram parar. E a foto, o jeans está posicionado no corrimão que tem uma coisa fálica, assim. É uma coisa que, como
um jeans caído pode passar até uma sensualidade, assim, como os objetos podem contar histórias, né? E de uma maneira inocente e muito sagaz, né? Sim. Numa primeira leitura, então, no sentido de que as leis da Gestalt chamam de pregnância, numa primeira leitura aqui eu acabei vendo a Pietà, sabe? Uma coisa meio, parece que tem uma mãe com dois filhos, um em cada braço, assim, sabe? Assim, tá uma segurando em cada braço. Nessa primeira leitura, veja que o nosso cérebro está tão acostumado com as referências clássicas que eu nem reconheci que era um Guise. Eu olhei uma coisa meio icônica isso, eu achei que era uma estátua assim, segurando um em cada braço. Muito interessante. Interessante. Eu acho que o resto do trabalho dele tem bastante nu, tem uma coisa erótica, assim, inclusive casais transando. Na leitura de um livro dele, dessa foto talvez me passou essa sensação, porque já tem essa atmosfera, né? Mas muito interessante essa leitura da... Isso, icônica. A iconologia da minha visão me levou para fora da foto. Outra referência que eu trouxe aqui, não é um fotógrafo, existe uma discussão se ele é um artista realmente ou é um louco. É uma discussão que nem cabe muito aqui, mas é o do Arthur Bispo do Rosário, brasileiro. Separei 2 trabalhos dele. O primeiro é uma coleção de canecas de alumínio, todas enfileiradas com várias... É uma repetição, mas na repetição existe a variação. Cada uma tem uma forma diferente, cada uma tem uma... Elas estão todas alinhadas como num mosaico. Eu gosto muito desse ritmo que os trabalhos deles fazem. A produção artística dele veio numa época que ele viveu boa parte da sua vida até a sua morte numa instituição psiquiátrica. E ele disse que ele tinha a missão de representar todas as coisas existentes na Terra para apresentar no dia do juízo final. Ele tem um olhar quase sacro mesmo para os objetos, um olhar... Quando você olha o carinho que ele trata os objetos, que ele organiza, porque ele está organizando o mundo ali para mostrar para Deus. Então tem que estar organizado, tem que estar bonito. E ele usa os objetos que estão à disposição dele, que são, nesse caso, as canecas ali do refeitório, da instituição que ele vivia. Ele faz muitos bordados com linhas de tecido que ele descosturava dos uniformes dos funcionários, e ele fazia os bordados, trabalhos belíssimos em bordado. Eu trouxe mais um trabalho dele. É muito contemporâneo, é muito do Champiano, tem a coisa do... Isso, eu ia falar, cara, é ready-made pra caramba esse Arthur aí, cara. É maravilhoso, eu fiquei doido quando eu conheci o trabalho dele. Tem inclusive um museu lá no Rio, que é o Museu Arthur Bispo do Rosário, que eu ainda não conheci, mas quero muito conhecer. E existe toda essa discussão, porque ele não se dizia artista, ou a galera da arte moderna, arte contemporânea da época, olhava e falou, caralho, esse cara é muito contemporâneo. O que ele está fazendo aqui, no Rio, está sendo feito na Europa. Então eu gosto muito dessa coisa que ele traz do ready-made, desse olhar carinhoso para as coisas. Ele é muito ready-made, é muito do Champiano. E uma coisa também que me chamou a atenção que você falou é a questão assim, antes de virem os mecenas e antes de vir a Idade Média, por exemplo, onde o homem começa a fazer arte para outros homens e deixa de fazer arte para Deus, você nunca mais fez arte com tanto acabamento, com tanta dedicação, com tanto cuidado. Quando você me fala isso, o cara estava realmente fazendo para Deus, cara. E quando a gente faz alguma coisa para Deus, é um cuidado magnânimo. A gente não cuida nunca nada tão bem quanto a gente faz algo realmente de coração aberto, pensando que seria um julgamento divino, uma coisa quase teológica. Não existe nada que seja mais bem feito e acabado do que isso. Faz muito sentido. É isso. Tem vários abajures, um do lado do outro, esculturas. Não tem uma hierarquia. Ali em cima tem um garfo, tem um ralo. Tá tudo junto, com uma estátua da Nefertiti, com um negócio de tomada. São os objetos que existem no mundo, organizado com uma maestria, assim, uma preocupação estética de cor. E aí você entende composição. que essa preocupação estética é a mesma preocupação estética que estava presente lá naquela primeira foto do lixo, quando a gente abriu? Essa poluição, essa sobrecarga, essa aleatoriedade, assim, as coisas vão acontecendo. E veja como isso está tão no teu inconsciente que esse tipo de interesse realmente ele se repete, ele se manifesta, é uma coisa que faz parte de ti, né? Sim, eu fiquei apaixonado quando eu conheci o trabalho dele. Muito bom. E essa imagem que a gente está vendo agora, acho que traduz muito, é a beleza do mundo, de todas as coisas do mundo. Se você está prestando atenção, se você dá importância, a gente olha isso como um objeto de arte, né? No museu, mas ele olhava como um objeto sagrado, como uma... E tá aí, a beleza tá aí, tá no olhar dele de olhar para isso e de ver
algo sagrado, algo que ele quer apresentar Não, e é muito bonito, é muito bonito. no juízo final. Isso, não, e assim, só da perspectiva do cara saber que é para Deus é uma coisa que a gente já não tá mais tão habituado a ver. Sim. Trouxe mais alguma referência para nós aí, Tito? Ou acabou? Não, foi isso só. Então, show de bola. Já podemos abrir, então, o nosso último bloco do nosso programa Fotos e Fatos, hoje com o Tito Mota. Então, este papo descontraído, alto astral, despretensioso e muito, muito, muito interessante hoje com o Tito, que é o nosso último bloco, que se chama Clique na Fogueira. Toque a musiquinha de tensão. Respostinhas rápidas, perguntinhas rápidas, temas abrangentes. A gente pensa a primeira coisa que vier na cabeça e manda uma respostinha rápida. Clique na fogueira, começando então com manipulação de pixel. Gosto. Tudo é linguagem, né? Quando o artista quer trabalhar com manipulação de pixel, seja livre. Desde que seja no contexto da arte, né? Às vezes na fotografia documental isso é mal visto. Até na fotografia de rua isso é mal visto, mas eu sou um grande favorável. Eu acho que a gente tem que expandir as fronteiras da fotografia de rua. E a manipulação digital é uma ótima fronteira para ser explorada na fotografia de rua. E existe todo um conservadorismo, né? Uma coisa bastante tradicional no sentido de querer ser um purista, de falar, não, mas a foto está manipulada e não sei o quê. Até as fotos que acabam ganhando prêmios internacionais de fotografia, os caras descobrem as fraudes depois, né? Isso é muito mais punida do que realmente merecia, né? É quase uma coisa ali josefiana, não sei para quem então não conhece Franz Kafka. Franz Kafka é um autor e ele traz uma figura do Joseph, né? E o Joseph, ele recebe uma punição muito maior do que ele deveria ter sido punido. Ele é inclusive morto antes do julgamento dele, entende? E é quase essa coisa do cancelamento nas redes, né? Um fotógrafo que vai para um prêmio internacional de fotografia e acha uma foto realmente cancelada por causa de tratamento e manipulação de pixels, nossa, ele queima o bigode dele por muitos anos. Vai ser difícil ele realmente se livrar deste fardo pesado da condenação do ambiente artístico, né, do meio artístico. Isso é muito pesado. Segundo teminha, então, educação à distância. Eu acho que a educação à distância pode trazer muitos benefícios. Eu acho que nada como algo presencial, assim. Eu acho que estando fora de um grande centro, principalmente se você quer buscar uma educação para a arte, acho que a educação à distância é uma ótima ferramenta, contanto que a pessoa esteja ali interessada realmente em estar ali. Manter o foco é muito mais difícil, né? Então, para crianças, para a escola, acho péssimo. Assim. Se for uma coisa que você está realmente apaixonado, aí te abre muitas portas. Eu só tenho meus receios para a educação à distância não virar uma regra, né? Se ela virar regra, realmente a gente vai ter algum tipo de problema. Ela soma na medida que ela não é regra, ela é exceção. Quando ela passar a ser a regra, aí vai me preocupar um pouco mais, né? Tadã! Últimos 2 anos da política brasileira. Ai, gente, tá um caos. Não aguento mais. Só fico me perguntando quando isso tudo vai acabar. A gente vai voltar a ter esperança. É um massacre diário, né? Nas esperanças, até na capacidade de acreditar no futuro melhor, não ficar muito distópico, não ficar muito pessimista. É uma desgraça o que está acontecendo. A gente pegou o pior presidente possível na pior hora possível. Eu tô doido para essa vacina chegar, tô doido para chegar para mim, né? Chegou para muita gente. Mas para voltar ao ritmo normal, tá com um político que realmente se importe com as pessoas e com o país, e não num genocida, num sociopata que não tem nenhuma empatia com a nossa população e está num navio com um capitão que quer matar todo mundo e não tá nem aí, a gente está afundando. É desesperador, a palavra é desesperador. Se você morrer, bom para mim, né? Sim, menos um para aposentar. Lázaro, o anti-herói brasileiro. Nossa, polêmica. Eu tô acompanhando meio por cima. A gente tem esse fascínio, né, por assassinos. Eu confesso que eu também tenho. Por grandes fugas. Não vou enaltecer o cara. Obviamente ele é muito bom no que faz. Infelizmente o que ele faz é uma coisa horrível. E a gente já tem esse fascínio por esse tipo de coisa. Confesso que me fascina também tô acompanhando, mas espero que peguem ele, espero que mais ninguém morra no caminho, espero que ele não morra também. Estou imaginando um fim para essa história dele sendo morto. Vamos ver, cenas dos próximos capítulos. E aí teremos um documentário na Globoplay, né? Os roteiristas já devem estar loucos. Já devem estar loucos, né? Se no dia que a Carol Conká saiu do BBB, no outro dia tinha alguém na casa dela
com a câmera, pode ter certeza que tem muita gente. Os roteiristas devem estar lá que nem cachorro babando no frango ali no domingo. E pra gente fechar, então, maravilhosa essa conversa, hein, Tito? Isso, entramos no estado de flow, exatamente. Um abraço pro Cadu aí, glorioso, lá da Mobigrafia, e pro Ricardo, lá de São Paulo também, dois grandes incentivadores da fotografia de celular e do pensamento fotográfico. Mobigrafia, então, Mobigrafia, Mobigrafia. Então, muito interessante, vale a pena conhecer o prêmio. E por último, Tito, é uma coisa mais no sentido dessa quantidade, do sentido de eu não precisar de um fotógrafo, tantã, todos somos fotógrafos. Pode ser, mas alguns são melhores que outros. Alguns são mais fotógrafos que outros. Bem Revolução dos Bichos, né? Isso. Eu vi um dado hoje que eu queria até compartilhar com vocês. Uma estimativa de 2015, que a cada 2 minutos, a mesma quantidade de fotos foram tiradas em 2015 do que nos últimos 150 anos de foto. Realmente, né? Nunca fotografamos tanto. Nos últimos 2 minutos foi o equivalente a 150 anos de foto? Sim, isso é uma estimativa de 2015. Inclusive, se você quiser consultar, eu vi no Instagram da Gisele Beigelman, professora da FAUSP, tá lá o post de hoje. E tem esse outro dado. Em uma tarde de maio de 2021, mais de 1.000 fotos por segundo eram disponibilizadas no Instagram. Mais de 1.000 fotos por segundo. Por segundo, cara. Disponibilizadas no Instagram. Então, imagina como lidar, né, com esses grandes acervos. São algumas das perguntas contemporâneas. É uma pergunta que me aflige também no meu próprio acervo. A questão que eu expliquei de postar as fotos no Instagram no dia que eu postei é uma forma de eu ter um arquivo datado das minhas fotos. Inclusive, quando eu fui buscar essas fotos que eu mostrei aqui hoje, eu busquei pela data lá no Google Fotos. Então, foi uma forma que eu achei de organizar meu acervo, fazer um catálogo, mais ou menos o que eu vi naquele dia, então eu sei mais ou menos o que eu vou buscar. Eu acredito na autodeclaração para as questões de arte, de fotografia. Se você se autodeclara fotógrafo, você é. Se você se autodeclara artista, você é. A gente estava rindo aqui desses dias, assim, de uma pessoa que o Maurício conhece aqui, que a pessoa, do nada, ela falou assim, sou fotógrafa de alimentos, e botou o perfil dela, mudou, era Mileninha Paiva, virou Mizinha Fotoarte, e aí ela já começou a mandar bala, e assim, o Maurício é uma pessoa que estuda há 4, 5 anos para conseguir fazer fotografia de alimentos, entende? E ela, do nada, é essa questão, é a autotitulação, entende? Você recebe o Espírito Santo do fotógrafo ali e que sai desempenhando, né? Aquela coisa, como o artista do século XIX lá recebia a inspiração divina e saía jogando tinta na parede e de repente saía uma obra de arte maravilhosa. Sim, o poder, dá para escrever um livro, né? O poder da cara de pau. Isso, ou meio coaching, só que é negativo, né? Mas não também, às vezes para ela tá funcionando, se ela tá conseguindo os trabalhos, talvez ela não seja a melhor fotógrafa de comida, mas nem sempre a gente precisa do melhor fotógrafo também, pode ser um fotógrafo mediano. O poder da cara de pau e a atenção expandida do Tito já valeu a nossa sexta-feira inteira. Não precisa nem considerar o período da manhã, velho. Vamos aprender com a galera cara de pau também. Eu acho que eu sou uma pessoa que sou muito insegura, eu preciso de muita segurança para. Eu estudo muito, eu busco muito saber o que eu estou fazendo. É importante desligar desse perfeccionismo para a gente se destravar e seguir em frente. Isso. É errando que se aprende, né? Isso. E muitas vezes, às vezes, os fotógrafos se perdem nesse caminho porque eles passam a produzir para fotógrafos e deixam de produzir para o mercado, assim, entendeu? Você fica fechado no ciclo de perfeccionismo e eu sempre falo para os alunos aqui, se você se enganar por mais de um ano, é muito tempo, ninguém se engana por mais de um ano. Você pode estar encantado num presente momento com determinada linha de trabalho, com determinado tipo de referência, só que se não pertencer aquilo em você, você não vai se enganar, você vai estar produzindo para os outros, aí você vai deixar de produzir bem, porque não é uma coisa que você está fazendo com todo carinho, com todo o coração, né? É uma coisa que você está fazendo meio que superficial, e tudo na fotografia e na arte que fica na superfície, ele não é uma coisa visceral, não é uma coisa que, como falamos lá no começo, e dizem quando a gente voltou no assunto, é que a gente fecha o ciclo. Eu não estou fazendo uma coisa autoral, eu estou fazendo uma coisa genérica e eu estou perdido no embalo dos outros. E com o poder da cara de pau, conseguimos hoje chegar a conclusões bastante interessantes. Em breve, nas livrarias de todo o Brasil, então, O Poder da Cara de Pau, livro comentado por Guilherme Bressan e Tito Mota. Deixaremos autografadas as primeiras páginas do Poder da Cara de Pau, porque, se Deus quiser, nunca vai faltar a cara de pau. Hã?
Confesso que eu compraria se eu chegado numa autoajuda, assim. Né? Não, e esse nome, assim, tipo, uma autoajuda, só que não, né? Uma autoajuda negativa, isso me parece bastante comercial. E temos duas bombas, três bombas, então. Temos a atenção expandida, temos o Fui para São Paulo, lembrei de você, e temos o poder da cara de pau, então, que sejam sementes que rendam realmente caules grossos, flexíveis e ao mesmo tempo rígidos e robustos para a gente conseguir seguir com as atividades da vida e realmente seguir trabalhando com educação e com arte no Brasil, que é uma coisa tão dilacerada e tão esquecida, jogada às traças. Eu só queria fechar, então, lembrando dessa referência que o Tito comentou, dessa quantidade enorme, tá passando o nome aqui no cantinho da tela, Erik Kessels, fotógrafo holandês, ele imprime durante 24 horas todas as fotos que eram subidas ao Flickr no ano de 2015, e pensamos que já se passaram 6 anos desde 2015, então assim, essas proporções subiram malucamente, vertiginosamente. O Kessels tinha 7 caminhões para conseguir transportar o acervo de 24 horas materialmente impressas no Flickr. Se for no Instagram, então, não quero nem saber. Então, fechando o dia de hoje, deixando um grandíssimo abraço para esta pessoa encantadora, este duchampiano da nossa fotografia autoral, este valente paladino do bom senso, da simplicidade e da beleza estética, Tito Mota. Nós aqui da Escola de Fotografia em Curitiba, no Paraná, agradecemos imensamente sua presença. Obrigado por todas essas palavras, esses compartilhamentos, que eles vão, sim ou sim, formar fotógrafos com soft skills mais apuradas e com coisas assim um pouco mais pensando a arte num sentido crítico mesmo, deixar de pensar na quantidade, pensando na qualidade, encarando as coisas como elas devem ser. Não é só de fotos bonitas que sobrevive o fotógrafo. O grande fotógrafo é aquele que sai 365 dias no seu jardim e faz 365 fotos diferentes neste mesmo jardim. Eu acho que é a qualidade e a percepção que tem que ser avaliadas nesse momento, e você, para mim, é um baita fotógrafo. Acho teu olhar foda, me identifico pra caramba, e eu acho que a gente tem grandes voos a serem alçados aí, até com essa turminha da nova rua brasileira aí, dessa atenção expandida. Isso aí pode dar muito pano para manga, porque a última coisa que o fotógrafo faz hoje, Tito, é se reconhecer no outro, é ter essa humildade de falar assim, puta, acho teu trabalho foda, acho que realmente a gente poderia somar e fazer uma coisa coletiva, fazer uma coisa num sentido maior, e pensando na nossa sociedade, porque o fotógrafo é o cara que tem muito ego, sabe, assim, a gente vive num universo, num mar de egos, e eu não vou falar para você que você é bom, e eu não vou falar para você o que eu faço, porque senão você vai roubar meu cliente, e a gente tem que se afastar um pouco dessas coisas tão egóicas mesmo, essas coisas tão pequenas, porque se reconhecer no outro faz parte de um crescimento social, individual, e a fotografia é isso, é se reconhecer, é se encontrar, é ter autoconhecimento, e é realmente confiar naquilo que você está fazendo, porque se você confiar no que você está fazendo, velho, tua hora vai chegar, é só acreditar piamente, cegamente. Tito, um beijo no seu coração, foi um grandíssimo prazer, muito obrigado pela presença e pelas palavras, querido. Bom, muito obrigado pelo convite, foi uma honra conversar com vocês, adorei a experiência, obrigado pelas palavras também. Confesso que depois, quando a gente for ouvir, eu vou estar anotando as referências que você passou, porque várias eu não conhecia. E é isso, adoraria fazer coisas juntos com outras pessoas. Tem vários fotógrafos que eu acompanho aí no Instagram aqui do Brasil que fazem coisas muito legais com o celular. É isso, acho que somando a gente fica mais forte mesmo. Entendo isso que você mais forte. Falou do fotógrafo. Acho que qualquer artista é um pouco egoísta, né? Mas é importante a gente fazer o exercício. Egoísta não no mau sentido, né? Mas a arte ela tem que partir de um objetivo pessoal. Isso. Senão não vale a pena. Então a gente tem que ser um pouco egoísta, mas é legal juntar com o coletivo e juntos a gente... Mas o egoísta é diferente de ser exótico, é diferente do cara da boina, do cara do bigode, esse tipo de paradigma assim, que é uma coisa que está desde Friedrich. Friedrich tem uma pintura que chama O Caminhante, ou é o Viajante em português, O Caminhante sobre o Mar de Nuvens. E essa pintura é de 1818. É uma pintura que coloca o artista acima das nuvens, olhando os outros desde cima, entende? E assim, não é porque você tem motivações egoísticas, caminhando sobre o mar de névoa. E esse é o que a gente não pode ser como fotógrafo jamais, porque sempre vai ter gente fotografando mais que a gente, sempre vai ter gente melhor que a gente, mas nós temos que sempre saber onde estamos, nos conhecer e não ter
vergonha de mudar de opinião, não ter vergonha de falar, cara, tive uma decisão totalmente equivocada, passei um ano fazendo uma investigação aqui, um projeto que não tinha nada a ver comigo, e não ter vergonha de falar, Titão, me reconheço pra caramba em você, cara, você é um puta fotógrafo e vamos fazer coisas maiores, vamos fazer coisas grandes. E vamos encerrar esta transmissão de hoje, mandando um grande abraço para São José dos Campos, para São Paulo e para o Titinho, que foi um grande prazer recebê-lo. Valeu, galera, muito obrigado. Nos vemos na quinta-feira que vem. Fotos e Fatos, a Escola de Fotografia, um celeiro de fotógrafos pensantes. Tchau!